Olá, pessoal. Eu sou o professor Ricardo Machado, professor universitário de disciplinas da área de gestão. E hoje vamos falar de um tema muito especial, o famoso chá, gestão de competências. Isso, como gerenciar as competências de um profissional. O que é importante entender sobre gestão de competências? Como a gestão de competências, não só técnicas como comportamentais, são importantes dentro da gestão de pessoas, dentro da gestão de equipes, dentro da gestão de lideranças. Então, é um tema muito transversal, profissionalmente específico da área de gestão de pessoas, mas que todo profissional que lida com gestão, lida com pessoas, deveria saber. Então, vamos juntos trabalhar o modelo chá, gestão de competências, trabalhando as competências de conhecimento, habilidade e atitude, identificando o perfil ideal de profissional para um cargo, o que eu preciso treiná-lo, uma vez líder, o que eu preciso gerenciar as competências desse profissional. Então, vamos juntos? Vamos juntos, galera. Então, vamos entender o seguinte. A sigla chá, gestão de competências, quer dizer C de conhecimento. E o que é o conhecimento dentro da gestão de competências? É o saber. Saber teórico sobre alguma coisa. A segunda letra da sigla é o H. O H que vem de habilidade. É a prática da pessoa, é o saber fazer, saber levar da teoria para a prática. E o A do chá, ele é voltado para a atitude. Sim, um lado comportamental, é a competência comportamental da gestão de competências. Por quê? Se o C é o saber teórico, o H é o saber prático, o A de atitude é o querer fazer, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, o desempenho profissional, ele vai ao encontro da combinação equilibrada entre eu ter a teoria, né? Entre eu ter a prática, que é o saber fazer, e eu ter a atitude para me movimentar e fazer, que é o querer fazer. Esses três aspectos, eles vão em cima de conceitos já sustentados que você vai encontrar dentro da gestão de pessoas. O Hidalberto Chiavenato fala muito bem disso, e a Maria Tereza Leme Fleury também. Então, vocês têm uma boa base conceitual, né, publicada, bem embasada sobre a temática. Vale muito a pena vocês se aprofundarem sobre esse tema de maneira técnica. Mas vamos avançar aqui no nosso encontro. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de como funciona o chá na prática, olhando para cada sigla dessa, para cada competência que forma esse tripé de C, H e A, entendendo de maneira mais com uma lupa como cada competência deve ser observada. Então, vamos juntos? Vamos comigo. Então, olha só. C. C, que, como eu falei ainda há pouco, ele vai significar conhecimento. Todos nós, para desenvolvermos uma profissão, para desenvolvermos um cargo, para trabalharmos com a melhor performance possível uma determinada atividade, devemos ter o saber teórico. Isso, a teoria nunca perdeu seu valor e nunca vai perder. Eu preciso verdadeiramente ter uma teoria bem embasada, conhecer a ciência por trás da teoria, os experimentos já foram feitos, o que tem de bem feito na humanidade e comprovado cientificamente para poder trabalhar todo o conhecimento que é o saber. Então, preciso saber, ter esses saberes na minha formação da competência. E esses saberes, né, é um conjunto de informações, conceitos e teorias que eu vou dominar, eu vou precisar para saber atuar em determinado cargo, uma determinada atividade, em uma determinada profissão. É por isso que nós dizemos que é o saber o que fazer. Eu tenho a teoria para, de cara, diante de uma necessidade, de um obstáculo, de um desafio,
de um diagnóstico que eu preciso fazer, eu já sei por onde começar, porque eu já estudei a teoria, eu já identifiquei os pensadores, os cientistas que trabalharam aquele conceito. E assim, eu vou poder ter na minha mente a visão clara, através de exemplos, através de estudos de caso, através de casos concretos, como um problema similar a esse, ou dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo cenário, foi resolvido em outro momento. Então, eu tenho o conhecimento técnico da área, eu tenho a formação exata da área, isso pode vir através de um curso de curta duração, você vem disso, através de palestras, seminários que eu participo, me atualizando, através de um curso técnico de ensino médio, através de uma formação numa faculdade, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Todos esses conhecimentos adquiridos formam a coluna, o primeiro do tripé conceitual, que é a gestão do conhecimento. Ok? Dentro desse aspecto, a gente entende que a teoria é importante, mas eu preciso levar essa base teórica para a prática. Aí entra o segundo alicerce, a segunda coluna, o segundo item do tripé, que é o H, aonde vai sustentar a teoria de forma prática. Então, ali no H, eu trabalho as habilidades que eu consigo levar na prática para poder executar algo que até então eu havia aprendido teoricamente. Então, a gente diz que é o saber fazer, saber lidar com aquela atividade teórica, agora na prática. É importante. É importante a gente colocar que o C e o H eles precisam andar juntos. Não caia na ideia de que a teoria é importante, a prática não, ou ao contrário, eu quero a prática independente da teoria. Eu preciso ter a parte teórica do C, mas eu preciso saber levar essa parte teórica para algo efetivo, prático, né? Então, aí entra o H, habilidade, eu saber fazer. Então, o H, por definição, é a capacidade de aplicar todo o conhecimento teórico que eu obtive de forma prática e eficiente. É o verdadeiramente saber o como fazer, né? Pegar aquela teoria e já embasado, saber levar na prática. Isso é fundamental. Então, eu tenho ideia de como resolver um problema, como eu devo seguir para tomar uma determinada decisão, me comunicar de maneira eficaz. Então, o C e o H, que são chamadas competências técnicas, né? Elas trabalham em conjunto. Mas eu ter a teoria, ter a prática, é uma peça fundamental da gestão de competências. Mas eu preciso verdadeiramente trabalhar em cima do A, porque o A ele vai ligar a uma competência comportamental. Afinal de contas, ele tem, por sua definição, uma palavra fundamental na nossa carreira, que é a atitude. Eu preciso ter a atitude de saber a teoria, levar para a prática, ir lá e resolver, aplicar de maneira concreta alguma coisa. Então, o A de atitude, ele vai ao querer fazer, né? Eu preciso, então, entender que eu preciso tomar uma atitude, desenvolver essa competência, tudo que eu preciso saber como aplicar na prática, mas tendo atitude para resolver. Então, por definição, o A de atitude é a disposição do indivíduo, sua disposição própria, e tudo que envolve a questão comportamental diante das situações que vão nos provocar até desistir, até se cansar, até não ter a mesma resiliência necessária. Então, querer fazer é fundamental dentro da gestão de competências. Então, eu vou ter aí como exemplo a proatividade, o comprometimento, a ética, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar de maneira colaborativa, saber ter uma liderança positiva, saber trabalhar sob pressão, ter o princípio da adaptabilidade que todo gestor deve ter, e o entusiasmo para movimentar pessoas, para eu me movimentar e poder liderar equipes. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender que a integralização, integrar todas essas competências, é que torna a gestão de competências
como algo fundamental para quem lida com gestão de pessoas, né? O chá, ele tem toda essa importância, todo esse aspecto transversal para quem lida em qualquer área de gestão de pessoas, porque ele consegue se integralizar. E somente quando eu faço essa integração do chá é que verdadeiramente eu consigo ter um profissional adaptado àquela vaga, se eu estou olhando também a seleção. Eu consigo identificar as competências que eu preciso trabalhar no profissional, se eu estou trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Então, eu preciso trabalhar essa integração do chá, integrando o C, né? Que é conhecimento, o saber teórico, como nós falamos. É o saber, toda a teoria, toda a ciência que vem por trás de alguma coisa. O H, que é o habilidade, né? Que tem a ver com saber fazer na prática. Esses dois aspectos, então, o C e o H, eles formam, então, as chamadas competências técnicas. Conhecimento teórico e prática, habilidade, que é o saber fazer, que representa o H, fazem o grupo das competências técnicas, né? Que eu posso muito facilmente capacitar as pessoas dentro de uma sala de aula, dentro de um treinamento. Eu verdadeiramente consigo dar a teoria e consigo dar a prática, né? Dentro de uma sala de aula, de um laboratório de treinamento. É muito mais eficaz e comprovado esse aspecto. Já o H, ele faz parte da questão da competência comportamental. Aí eu dependo muito de incentivar o indivíduo, provocar esse indivíduo para que ele verdadeiramente tenha o quê? Uma atitude, né? Ele tenha uma atitude. Isso é fundamental na gestão de competência. Eu preciso provocá-lo, porque a atitude é interna do indivíduo. Lembra dos exemplos que eu comentei? Proatividade, concentração, poderia acrescentar agora, resiliência, acrescentando agora, e aqueles que eu falei, trabalhar em equipe, princípio de liderança, podia acrescentar mais, visão empreendedora, né? Saber trabalhar na pressão, né? Isso é muito do querer fazer. Então, vamos um exemplo prático. Eu posso dar a teoria de como você fazer uma planilha eletrônica, o pacote Office, o Excel. Eu posso te ensinar na teoria. Depois, eu posso te levar dessa teoria para a prática, o H. E realmente, vamos lá fazer exercícios para você trabalhar a prática, montando a planilha de acordo com a necessidade do seu trabalho. Eu posso trabalhar isso. Mas na hora do A, trabalhar em equipe, saber entregar no prazo, saber trabalhar sob pressão, é algo que eu vou te explicar como vou chegar lá, mas você vai ter que trabalhar isso internamente, né? Eu te dou incentivo, eu te dou ferramentas, metodologias, reflexões para que você faça isso. Mostro como faz, mas é uma atitude, o próprio nome já diz, muito do indivíduo. Então, nesse meu exemplo do Excel, eu te ensino a fazer a planilha, eu te ensino a prática, mas saber trabalhar sob pressão na hora que a tua liderança pedir isso para daqui a meia hora, 40 minutos, que não pode atrasar, que tem que entregar no prazo, com atenção, com perspectiva de entregar de maneira correta já no primeiro momento, isso é muito seu, isso é muito momento seu, atitude sua. Então, eu preciso que você entenda que o chá integralizado, juntando as competências técnicas do C e do H, com a competência comportamental, né? A competência técnica são chamados hard skills, né? As competências técnicas. E as competências comportamentais são as soft skills. Então, eu tenho as hard skills e as soft skills juntando uma integralização poderosa dentro da área de quem gerencia pessoas, entendendo o profissional por completo, né? O profissional de sucesso, ele consegue integrar uma boa teoria, uma boa prática e um lado comportamental que levem atitudes para verdadeiramente você fazer suas entregas.